Pronto, voltei. Falamos dos componentes dos rins, né? Que é ureteres, bexiga e uretra. E falei de todos os seus detalhes, eu só estou recapitulando, tá? Falei da posição anatômica do rim, retroperitoneal, na parede posterior do abdômen. Falei que eles são laterais à coluna vertebral. E a posição anatômica, ele se localiza entre a torácica 12 e a lombar 3, né? Falei também que a anatomia, nossa aula de anatomia, ela é mais relacionada ao que a gente vê, né? A gente tem que ver e identificar os componentes dentro do sistema renal. Bom, falei que por se tratar de um órgão frágil, a gente tem vários músculos, né? Abdominais, transversos, pessoas e quadrado, que vai realizar o quê? Uma proteção e melhorar aí a vascularização desse rim, né? A proteção para que, como ele é um órgão extremamente frágil e sensível, esse órgão ele precisa receber uma proteção maior, né? E aí falamos o quê? Anatomia seccional, como esse rim, a gente cortando o órgão, né? Na posição vertical, a gente consegue identificar as imagens e saber dividir suas porções entre córtex e medula. Falei que o córtex é essa área mais externa, mais da periferia, tá? E aonde se localiza a unidade funcional do rim, que são os néfrons, ok? Ele tem uma característica, cor avermelhada granular, muitos vasos. A medula tem um cor amarelo pálido, né, devido aos túbulos. E temos as projeções das pirâmides, projeções piramidais. E separando essas projeções piramidais do córtex, a gente tem, ou melhor, da medula, a gente tem divisões, né? Para quê? Para separar as estruturas renais do córtex. Bom, deixa eu fechar isso aqui, que está com a letrinha que é me atrapalhando. Olhando, né, esse desenho fica melhor para visualizar. Assim como a gente tem membranas que envolvem o coração, o pulmão, o rim, o fígado, a gente tem o rim. A cápsula que envolve a película protetora, ela tem o nome de cápsula fibrosa. Falei das divisões e suas porções. E aí, a irrigação renal. Como que o sangue ele chega no rim e como se ele se distribui, não é? Para todo o parênquima renal. E aí, falamos lá das suas divisões, né? Em relação à irrigação renal, a artéria renal principal, e falei que a partir da principal tudo é segmentado. Então, a partir da principal, eu tenho artérias segmentares. E de acordo com a posição em que a artéria está, né, localizada, a gente identifica como superior, anterosuperior, posterior, ou inferior e anteroinferior. E as duas que ficam atrás, que está aqui sombreado, ó, a irrigação dela, está por trás, né, para a posterior do rim, são as artérias segmentares posteriores. Falei da imagem, né, da pelve renal, quando a gente colora e coloca no microscópio. Agora, em relação ainda, né, em relação ao acolchoamento, à proteção do rim dentro da estrutura do tórax, a gente tem as gorduras. Tá? A gente tem as películas de gordura ao redor desse rim, e essas gorduras também têm nomes de acordo com a sua localização. São gorduras perinéficas, gorduras parinéficas. Tá? Bom, e aí falamos da estrutura. Estranho, gente. Vê se vai sumir quando eu ocultar agora. Para mim ainda está aparecendo. Porque daquela eu só ocultei e sumiu a imagem. Bom, essa é a estrutura funcional do rim, que é o néfron, tá? O néfron, cada rim tem, em média, 1.800.000 néfrons, né? E o ator principal, assim, vamos pensar, o coração do néfron, onde tudo acontece, é o glomérulo, tá bom? O glomérulo é esse novelado de vasos sanguíneos e linfáticos
que é onde acontece a filtração glomerular, tá bom? A primeira estrutura que recebe o sangue da artéria renal principal é o glomérulo, tá bom? O sangue passa pelo glomérulo e depois ele se retira do glomérulo já filtrado. Falei dos túbulos contorcidos proximais. Quando eu falo proximal, eu falo sempre em relação ao glomérulo, tá? Bom, depois do túbulo contorcido proximal, que a gente vai ver aqui, ó, caminhar, ó, rodou, tá vendo? A gente começa a acontecer aqui, nessa parte, junto com as veias, a reabsorção. Então, o rim fala assim, toma tudo que eu não quero mais e me dá o que eu preciso. Ele começa a reabsorver tudo que está em deficiência no sangue e que, porventura, o glomérulo venha filtrar, tá? Aí a reabsorção acontece aqui, como eu falei para vocês, o nome do local que acontece a reabsorção daquilo em que o organismo ele está carente é a alça de Henle, tá? E aí, depois da alça que passou pela alça de Henle, foi reabsorvido, ele mantém o fluxo e vai para os túbulos contorcidos distais. A partir do túbulo contorcido distal, eu já começo a ter excreção, né? Que é a eliminação para os ductos, e aí eliminar para os ureteres, tá? Bom, falei da imagem do glomérulo dentro da estrutura. A gente consegue observar essa estrutura através da biópsia renal, né? Quando a gente fala, o paciente não fez biópsia ou fez biópsia. É para quê? Para justamente a gente retirar um pequeno fragmento do rim, e aí esse pequeno fragmento ele vem com toda a estrutura completa. Um único fragmento consegue ver. E aí os biólogos, né, que estão lá estudando, os médicos, vão analisar a estrutura, comparando com a estrutura sadia doente, e consegue identificar, às vezes, problemas ali que não são tão visíveis através da coloração e a colocação desse fragmento colorido no microscópio, tá bom? Bom, esse é o cara, né, que eu acabei de falar para vocês, é o glomérulo. Ele é a estrutura do rim, do néfron, né, onde ocorre a filtração glomerular. A arteríola aferente é que irriga esse glomérulo, passa por todo esse novelado de vasos aqui, né, sanguíneos e linfáticos, e aí reabsorve, filtra e retorna através da arteríola aferente, ok? Esse retorno, a partir de agora, ele é venoso. Ele passa para o sistema venoso para retornar o sangue à circulação do paciente, tá bom? E as gotículas que são produzidas aqui, que futuramente vai ser transformada em urina, ela é acumulada aqui e vai drenando para o túbulo contorcido proximal, né? O túbulo contorcido proximal, porque ele está próximo do glomérulo. Tudo bem até aí? Por enquanto, estou só recapitulando, tá, gente? A gente falou isso mais em detalhes na aula. Tá bom. Isso é o rim fetal, né? Que eu falei que ele, por mais que ele não tenha sua formação anatômica igual ao rim do adulto, porém, ele já funciona com todas as suas propriedades, com todas as suas funções. Okay? O bebê fetal, né? O bebê ainda na fase fetal, ele engole o líquido amniótico, o rim filtra o sangue dele e ele urina dentro da barriga da mãe. Então, o líquido amniótico, que é produto a urina, que é produto do líquido amniótico, ela fica circulando ali, né? E citei até o exemplo de que o pulmão ele não funciona intraútero, mas o rim sim, ok? Bom, falei, ó, a aula do passado a gente falou bastante coisa, tá? Falamos da anatomia da bexiga, certo? Falamos da importância aí da próstata, né? E a maioria das obstruções. Alguém tem que fechar o microfone aí que está dando o conflito aqui. Se puder fechar o microfone, não sei quem é. Falamos, né, da visão frontal, da anatomia da bexiga feminina e da bexiga masculina, ok? A bexiga feminina, a uretra, perdão, feminina, ela é mais curta, ok? A do homem é mais longa e, por isso, o risco maior de infecção urinária. Infecção urinária no homem
é sempre problema, porque, na sua grande maioria das vezes, é problema porque o homem ele tem mais dificuldade de contaminar o canal da uretra. Falamos mais uma vez aí da estrutura da bexiga, né? Que é o trígono vesical, são as conexões onde os ureteres são inseridos. O fundo, corpo da bexiga, ele é dividido em fundo, corpo e colo vesical. Aqui também falei a importância da sínfise púbica. Para o quê? A sínfise púbica ela consegue segurar a bexiga cheia, né? No caso das mulheres, ainda mais o prolapso, previne, ok? E aí, falei do ureter, né? O ureter, quando a gente realiza um raio-x, tanto no masculino quanto no feminino, os ureteres eles não podem ser visualizados. Se o ureter, você consegue visualizar o ureter, é sinal de problema. Pode ter um estreitamento, né? Pode ter uma estenose, ele pode ter um cálculo obstruindo, ele pode ter tumores. Por quê? Normalmente, num raio-x simples, a gente não pode visualizar os ureteres. Se a gente visualizou, é porque tem algum problema envolvido aí, tá bom? Vamos lá. A irrigação, né? Uretral é o seguinte: os rins produzem, como a gente viu lá, né, através do glomérulo, ele produz a urina, e a urina e o ureter é o quê? A comunicação do rim até a bexiga, tá? Normalmente, como temos 2 rins, se não tiver nenhuma anomalia, a gente precisa ter 2 ureteres. Esses ureteres precisam estar pérvios. Para quê? Para que a gente consiga manter o fluxo renal ideal, tá bom? Então, em vermelhinho aqui a gente tem a artéria renal, em azul a gente tem a veia renal. Não vou entrar nos detalhes para a gente não perder muito tempo para entrar na aula de hoje. Definindo uretra, qual a função da uretra? Ela comunica a bexiga com o meio exterior. Os ureteres, que são 2, não confundam, ureteres comunica o rim à bexiga, tá? A uretra, ela comunica a bexiga com o meio externo, ok? No homem, a uretra na mulher, apenas uma única nomenclatura, uretra, curta e pronto. No homem, não. No homem, a uretra ela se divide em 3, de acordo com a área em que ela está irrigando e passando, e presente, ela recebe uma denominação, tá? Uretra prostática, uretra membranácea e uretra esponjosa. A mulher, não, ela tem apenas uma abertura. No homem, né, eu falei até em relação ao homem que o mesmo canal onde você elimina a urina é o canal onde se elimina o esperma, ok? Na mulher, não. A mulher, a gente tem 2 canais. Mesmo assim, o risco é elevado. Falei das relações com as outras estruturas. Relação de quem, gente? Bexiga. Aqui eu estou focando na bexiga. Quem são as estruturas que fazem relação de proximidade com a bexiga? Na feminina, eu tenho reto, vagina, útero e a sínfise púbica, ok? São estruturas que fazem marginal, né? Que fazem margem com a bexiga. No homem, a gente não tem o útero, ok? Mas tem o quê? O intestino, tá? No fundo do saco da bexiga, encostado ao fundo, a gente tem o intestino. A gente tem também, em comunicação diferente da mulher, a vesícula seminal, o reto, a próstata e a sínfise púbica. Tudo bem? Todo mundo está aí? Sim. Não respondeu forte. O Mike, por sinais. E vamos lá, vamos continuar. Além da função do rim, né, que é eliminar urina propriamente dita, criar, formar a urina e
eliminar, né, através do sistema urinário, a urina propriamente dita, o rim também tem outras funções que a gente vai estudar em detalhes quando a gente falar sobre fisiologia renal, tá? Mas eu quis citar aqui. Ao lado, a gente tem aqui ó, uma imagem real, uma imagem microscópica, todo mundo está vendo em cinza aqui à direita? Sim. Então, essa é uma imagem real, uma imagem microscópica de quem? Do glomérulo, ok? Enovelado de vasos sanguíneos e linfáticos, onde facilmente ocorre essa permeabilidade, né, essa membrana semipermeável, aonde a gente consegue filtrar as toxinas, ok? E quem irriga, a gente tem a arteríola eferente, que irriga esse glomérulo, e temos a arteríola aferente, que drena o sangue, o plasma, já filtrado do glomérulo, tá bom? Então, além dessa filtração, a gente tem as funções reguladoras. O rim produz e elimina a urina propriamente dita e tem funções reguladoras. Regular o quê? O que o rim faz? Ele é tão vital por quê? Porque ele regula a composição iônica do sangue, tá? Ele mantém a osmolaridade do sangue, mais concentrado, menos concentrado. Ele regula o volume total desse sangue, regula a pressão arterial e o pH sanguíneo, tá? Claro que na fisiologia a gente vai ver que tem influência aí de alguns hormônios, tá? Desculpa, quase engasguei. Bom, aqui seccionou uma parte, tá, do córtex renal, aonde, nessa imagem aqui, aonde a gente consegue visualizar, ó, no único compartimento que a gente observou várias estruturas de néfrons. Ó, quantos néfrons, só aqui eu já consigo mostrar. Ó. Né? Um glomérulo, néfron, um glomérulo, néfron, um glomérulo. E aqui dá para ver muito bem a artéria renal, né? A artéria irrigando, as arteríolas irrigando esses néfrons, e os pequenos vasos também